Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos do Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno compromisso, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Nossos grãozinhos hoje trazem para a gente o capítulo 28 ainda, na coletânea de preces espíritas, as preces pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Está nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículos 17 e 18. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de os conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médios devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério e que o coloque em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm então o campo livre. Bom, gente, amanhã eu continuo essa leitura. Mas o que a espiritualidade quis dizer para a gente aqui, para nós médiuns, né, principalmente, aqueles que são os trabalhadores dedicados, né, à caridade, ao amor ao próximo, a transmitir as mensagens que os Espíritos passam, né, à humanidade. Quis dizer para a gente ter muito cuidado, né, com a nossa faculdade. Por quê? Nós somos simples instrumentos da espiritualidade. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos iguais a todos.
Nós temos sim uma missão, a missão de servir aos espíritos para se comunicarem, para transmitirem a todos nós, toda a humanidade, né, as palavras de Jesus, para mostrarem que a morte física é somente essa, física. A morte do espírito não existe. Que existe uma vida complementar à vida terrena. Que a vida terrena é só uma passagem da verdadeira vida, né? Então nós temos uma missão a cumprir, né? E a gente tem que estar, como uma máquina está preparada para o trabalho, tá com manutenção, né? Tudo certo, todas, eu vou falar na minha área, né? Todas amoladas, preparadas para o corte, para trabalhar ali. Nós temos que estar assim para servir a nossa missão, né? Para servir aos espíritos que vêm se comunicar. Porque se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos ser instrumentos cegos, né, nas mãos dos espíritos. Nós vamos ser simplesmente um cavalo com os olhos vendados, sendo dirigidos, né, sem saber para onde ir. Mas nós não somos médiums somente na hora do trabalho, na casa espírita, na casa de umbanda, que seja, né? Nós somos médiums o dia inteiro, a vida inteira. Então nós temos que agir como médiums. Nós temos que ter o coração puro, o coração limpo, né? A consciência tranquila. Nós temos que estar preparados, né? Livres da materialidade. Temos que estar preparados para trabalhar com a espiritualidade. Porque ela precisa, a espiritualidade precisa de corações bons, de mentes boas, de corpos sãos, saudáveis, para que a sua missão seja cumprida aqui na Terra. Então nós, conscientes de que somos instrumentos da espiritualidade, né, temos que agir como tal. Temos que nos manter longe dos vícios, longe da vida mundana terrena. Temos que viver uma vida, eu não vou falar uma vida santa, mas temos que viver uma vida moralmente elevada. Nós temos que dar exemplo daquilo que a gente fala, daquilo que os espíritos falam através da gente. Por quê? Porque nós somos os primeiros a receber a mensagem. E essa mensagem, geralmente, ela vem para nós também. Tudo que é falado para as pessoas serve para nós em primeiro lugar. Porque os espíritos querem que nós nos melhoremos. E nós precisamos nos melhorar dia a dia se a gente quiser ver a nossa faculdade crescer. Nós sermos médiuns melhores. Temos que tirar de nosso coração a vaidade, né? A vaidade. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho uma missão e eu tenho que cumpri-la bem. Eu não sou melhor do que ninguém. Meus guias não são melhores do que os guias das outras pessoas, né? Meus mentores não são melhores que os mentores de outras pessoas, de outros médiuns. Eu sou igual a todo mundo. É isso que nós temos que pôr na cabeça. Mas eu tenho que ser melhor do que todo mundo na questão moral. Tá bom? É o que eu preciso, é me melhorar pessoalmente, moralmente. Amanhã a gente continua falando mais um pouquinho disso, né? Questão 642 hoje do Evangelho segundo, do Livro dos Espíritos, desculpe. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então, gente, não adianta somente eu não fazer o mal. O que é preciso é que eu faça o bem e evite fazer o mal, né? Evite fazer o mal. Por quê? Não adianta eu não fazer o bem
eu ver o mal sendo feito ali e não fazer nada para impedir que esse mal prospere. Não adianta. Eu tenho que procurar evitar o mal, mas fazer o bem, porque fazendo o bem eu vou evitar que esse mal seja feito. Com certeza. Se eu tiver a consciência de que um ato meu pode resultar na quebra daquele mal que está sendo feito, e eu não fizer esse ato, eu vou estar contribuindo para o mal. Tá bom? Então não adianta somente não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem, sempre. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a nossa quinta-feira, nos traga paz, saúde, alegria, harmonia, né? E trabalho para nós. Vamos lá. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.